Você já parou para pensar o que realmente separa a humanidade de Deus? Tem gente que acha que é falta de religião, ou falta de oração, ou falta de educação. Tem alguns ainda que dizem que é uma questão de oportunidade. Mas eu quero te dizer que a Bíblia ela é muito clara sobre isso. E a Bíblia diz que existe um problema que afeta muito seriamente todos os humanos que já viveram aqui na face da Terra. E eu não estou falando de um problema externo, eu estou falando de algo que acontece dentro de cada um de nós. E Paulo ele vai ser muito direto ao ponto lá em Romanos. E olha só o que ele diz. Ele diz que esse problema é o pecado. Só que quando a gente fala de pecado, a gente precisa entender que nós não estamos falando só em fazer alguma coisa errada. Nós estamos falando de uma posição de impossibilidade diante de um Deus que é santo. E nesse vídeo você vai entender exatamente por que o pecado é o maior problema da humanidade e como ele nos separa completamente de Deus. E porque nenhum esforço humano que eu e você possa fazer pode resolver esse abismo que existe entre o homem e Deus. E mais importante, você ainda vai entender por que esse diagnóstico tão devastador, ele é na verdade o começo da melhor notícia que você já ouviu na sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque isso aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida e a sua necessidade de Jesus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Se você é novo aqui no nosso canal, esse canal existe para a gente mergulhar fundo na palavra de Deus de um jeito que seja prático, real e aplicável para a sua vida. Nós estamos aqui numa jornada na carta de Paulo aos Romanos e a cada semana a gente desdobra mais uma peça desse quebra-cabeça teológico gigantesco que Paulo montou aqui para a igreja de Romanos. Na semana passada, eu não sei se você assistiu o vídeo, mas nós falamos sobre a maravilhosa lição de número 7. Você lembra? A gente estudou sobre a justificação pela fé. Nós vimos como um Deus justo, ele pode declarar pessoas injustas como justo. E a resposta está na obra perfeita de Cristo. A fé nos coloca numa posição de justos diante de Deus, não por causa do que a gente faz, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Mas para a gente entender o remédio, a gente precisa entender a doença. Qual que é a doença que nós estamos enfrentando? Para conseguir valorizar a justificação, a gente tem que compreender a condenação. E é exatamente isso que Paulo vai fazer aqui nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Então, antes de Paulo anunciar a solução, ele expõe o problema. E hoje a gente vai encarar uma das verdades mais difíceis e ao mesmo tempo mais necessárias da Bíblia. Qual que é essa verdade, Renato? É a afirmativa de que o pecado nos separa de Deus. Não é uma separação temporária, não é uma distância pequena. Na verdade, é um abismo intransponível. E eu quero te dizer que isso não é um pessimismo meu da minha parte, na verdade é um realismo bíblico. Porque quando a gente entende a profundidade da nossa condição, é aí que a gente consegue valorizar a altura, a profundidade dessa salvação que a gente recebeu. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você a clicar aqui no botão embaixo para que você se inscreva, ative o sininho da notificação, para que você não perca nenhum episódio dessa nossa série. Já compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender sobre essa verdade essencial cristã. E vamos embora para mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você puder, abra aí a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 3, no versículo 23. Esse é um dos versículos mais famosos da Bíblia, mas ao mesmo tempo ele tem uma profundidade que muitas pessoas não conseguem entender. Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você consegue perceber aqui são 9 palavras em português, mas essas 9 palavras elas fazem o diagnóstico mais problemático da humanidade. Nós vamos destrinchar isso aqui agora no primeiro ponto dessa lição. Gente, o que é o pecado? Na nossa cultura a gente acabou diluindo demais o conceito do pecado e isso acabou virando uma piada para muita gente. A gente diz que é pecado comer chocolate demais, que é pecado dormir até tarde, mas espera um minuto aí. O que a Bíblia diz que é o pecado de verdade? Pecado na Bíblia é muito mais sério do que a gente imagina. A palavra que Paulo ele vai usar aqui no grego é a palavra hamartia, que no grego tem um dos seus significados literalmente sendo como errar o alvo. Mas errar o alvo de quê, Renato?
é errar o alvo do padrão de santidade de Deus. Então isso significa que não é você simplesmente fazer alguma coisa errada. Na verdade, é você não refletir a glória de Deus. É você ficar aquém da sua perfeição. É você viver de uma forma completamente contrária à natureza santa de Deus. E é justamente aqui que a gente precisa falar um pouquinho de teologia sistemática. Porque eu não sei se você sabe, mas existe uma área de estudo que se chama hamartologia. O que é isso, Renato? É a palavra grego do hamartia, que significa pecado, mais a logia, que é o estudo. E essa disciplina ela vai estudar o conceito, a origem, a natureza e as implicações do pecado. E Paulo ele vai fazer justamente isso aqui na carta aos Romanos. Paulo, aqui na nossa carta aos Romanos, ele está dando uma aula para a igreja de Roma, para os cristãos de Roma sobre essa matéria. Então a gente precisa entender que o pecado é uma coisa grave, ela traz uma consequência muito séria. Qual que é essa consequência? A consequência é a morte, conforme nós vemos lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Então o pecado não é só uma falha moral ou uma falha ética, ela é uma rebelião contra Deus, é a trevas contra a luz, é a sujeira contra a santidade. O pecado é como se fosse um computador. Imagina aí agora na sua cabeça um computador que está com um vírus. O vírus ele não é só um programinha chato que aparece lá de vez em quando no seu computador. Um vírus no seu computador, ele corrompe o sistema operacional inteiro. Ele afeta os arquivos, cada função, cada linha de código que tem aí no seu computador. Você pode limpar uma pasta, você pode restaurar um arquivo, refazer, consertar uma função. Mas enquanto o vírus estiver ali no sistema, o seu computador ele não vai funcionar direito. E eu falo isso com experiência. Quem já teve um vírus no seu computador, coloca um amém aí nos comentários. Gente, é justamente assim o pecado. Ele não é apenas uma ação ruim aqui ou ali esporádica na sua vida. É uma contaminação na nossa natureza inteira. O nosso sistema operacional humano, ele foi contaminado desde quando, Renato? Desde o Jardim do Éden. Foi uma consequência do pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden. E desde então, cada descendente de Adão já nasce com esse vírus instalado no sistema sem saber. E Paulo ele vai deixar isso muito claro no começo de Romanos. Se você voltar lá comigo no capítulo 1, no versículo 18, você vai ver que está escrito lá. Está escrito assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem o quê? A verdade pela injustiça. Você consegue entender o que está escrito aqui? A ira de Deus se revela do céu. Então isso não é uma coisa localizada, não é situacional. A ira de Deus contra o pecado é uma realidade cósmica universal. E por que você pode estar me perguntando? Por que ela é assim? Porque um Deus justo, ele não pode tolerar o mal. A luz, ela não pode coexistir com as trevas. A santidade não pode coexistir com a sujeira. E sabe qual que é o maior problema que a gente enfrenta? É que hoje, na nossa cultura, nessa realidade que nós estamos vivendo, as pessoas relativizam o pecado. Ah, mas isso é pecado para você, mas não é pecado para mim. Cada um tem que viver com a sua verdade. Deus é amor, afinal de contas, né? Ele não se importa com essas coisas. Mas eu preciso te dizer, todas essas frases são muito bonitinhas e massageiam o nosso ego. Mas eu preciso te dizer que a Bíblia não dá espaço para esse relativismo moral. Porque o padrão bíblico não é a nossa opinião, mas o padrão moral da santidade de Deus. Você vê a diferença? E diante desse padrão de santidade de Deus, todos nós falhamos. Não importa se você vive no fundo de uma mina ou se você vive no topo de uma montanha, todos nós estamos impossibilitados de tocar as estrelas. Então o primeiro ponto é esse: o pecado ele é real, ele é grave, ele é universal e nos coloca em rebeldia contra um Deus que é santo, justo e perfeito. E essa guerra que nós vivemos interna contra o pecado, ela é uma batalha real, ela é uma batalha diária que nós enfrentamos na nossa carne. Jesus mesmo falou isso para os seus discípulos lá no jardim do Getsemane, e ele disse: vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Olha só que interessante que Jesus está falando aqui. Mesmo depois que a gente aceita Jesus, mesmo depois da justificação pela fé, conforme a gente viu na semana passada, a batalha contra o pecado, ela não acaba. Ela muda de natureza, mas ela continua real para mim e para você. Na Bíblia, a palavra carne não está falando apenas do nosso corpo físico, ela está falando sobre a natureza caída, a tendência de rebelião que a gente tem, que a gente herdou de Adão. E Paulo ele vai falar muito disso em Romanos no capítulo 7. Mas aqui nesse ponto já dá para a gente entender. A carne ela representa a vulnerabilidade humana, as paixões pecaminosas que nós temos. Romanos capítulo 7 no versículo 5 vai dizer que as paixões pecaminosas elas atuavam em nosso corpo.
E isso significa uma força interna, uma inclinação para o mal que está sempre ali, constantemente cutucando, tentando seduzir a gente para que nós possamos cair no erro. E sabe o que é mais difícil? Quando nós estamos tratando com o pecado, não dá para você dizer que a culpa é da sociedade, que a culpa é do sistema, ou então que a culpa é da sua criação. Não dá. Porque o pecado, o problema do pecado está aqui dentro do nosso coração. É uma verdadeira batalha constante, onde nós precisamos buscar um alinhamento espiritual com Deus. E como que a gente faz isso? Através da oração e da palavra de Deus. Então, olha só que interessante o que Paulo está fazendo aqui em Romanos, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Ele divide a sociedade inteira em 3 grupos distintos. Nós já vimos isso, acho que na primeira ou na segunda lição. Ele faz o primeiro grupo, que é a sociedade gentílica, que era uma sociedade completamente depravada. Número 2, ele coloca os críticos moralistas, está ali no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. Em terceiro lugar, ele vai colocar os judeus que são instruídos e autoconfiantes, lá em Romanos capítulo 2, do versículo 17 até Romanos capítulo 3, no versículo 8. E por que Paulo faz essa divisão? Ele faz essa divisão para mostrar que, independente de onde você se enquadra no esquadro social, você é um pecador diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, no versículo 10 ao 12, assim: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então a gente vai ver aqui que nesses 3 primeiros capítulos de Romanos, Paulo ele está fazendo uma citação de passagens do Antigo Testamento. Ele vai citar Eclesiastes, ele vai citar Salmos, ele vai citar Isaías, ele vai formar um quadro completo. E qual que é esse retrato que ele monta aqui? Ele monta o retrato de uma humanidade completamente corrompida, incapaz de buscar a Deus por si mesma, uma sociedade que está destituída da bondade genuína de Deus. Então, quando a gente está vivendo diariamente nessa batalha contra o pecado, a primeira coisa que a gente precisa ter é honestidade. Honestidade para reconhecer que eu não consigo vencer isso sozinho. A minha força de vontade não é suficiente. E é aí que entra a dependência do Espírito Santo de Deus. É aí que a oração ela deixa de ser um ritual e ela vira um oxigênio na sua vida. É aí que a palavra ela deixa de ser uma literatura e ela vira uma âncora na sua vida. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo agora, você também conhece essa batalha de perto aí na sua vida. Aquele pecado que vira e mexe e aparece aí de volta. Aquela tentação que volta toda vez. Aquela área na sua vida que você tentou de tudo, mas nada deu jeito. E sabe o que isso diz para mim e para você? Isso diz que nós somos impotentes diante do pecado. E essa, meu amigo e minha amiga, é a má notícia que prepara o nosso coração para a boa notícia. Então volta comigo agora lá para Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo ele usa a palavra aqui todos, e essa palavrinha todos em grego, ela significa totalidade, então não tem exceção. Então esse todos de Paulo, ele não vai fazer diferença se você é rico ou pobre, se você é jovem ou velho, se você é homem ou mulher, se você é culto ou inculto, se você é judeu ou se você é gentil, se você é religioso ou ateu. E qual que é a consequência do pecado? Paulo ele é muito claro, ele vai dizer que o pecado ele separa o homem de Deus. Isaías 59 no versículo 2 ele já dizia: mas as suas iniquidades separam você do seu Deus, e os seus pecados escondem de você o rosto dele. Então o pecado não é só fazer Deus ficar bravo com a gente. Pecado é criar uma barreira enorme entre você e Deus. Porque Deus é luz e o pecado é trevas. Deus ele é santo, o pecado é sujo. Deus é benigno e o pecado é maligno. E eles não podem coexistir. E esse é o diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é que o homem pecador, ele está sem esperança e condenado para sempre. E por si mesmo, esse homem pecador, ele não consegue fazer nada para se aproximar de Deus, porque Deus é santo e o nosso pecado nos afasta dessa santidade de Deus. Então, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir satisfazer essa demanda de justiça divina que Deus requer de mim e você. E essa situação ela é completamente desesperadora.
Eu não sei se você já ouviu o meu testemunho, que eu já contei várias vezes em vários vídeos, que eu já até perdi as contas. Mas uma vez eu fui nadar lá na Pratinha, na Chapada Diamantina. Eu estava com a barriga cheia de comer aquela comida forte da Bahia. E eu acabei tendo uma congestão enquanto eu estava na água. Eu sabia que não tinha nada que eu podia fazer para me salvar ali naquele momento. Eu tinha certeza que eu iria morrer naquele dia. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu estava completamente desfavorável e impotente diante da situação que eu estava vivendo. Se não fosse ali aquele turista que estava comigo, o Gustavo, que estava comigo naquele momento, ele me salvou, ele me tirou daquela água. E é justamente isso. Quando você está vivendo numa vida sobre o pecado, no domínio do pecado, você não tem nada que você possa fazer para se aproximar de Deus. E essa situação de você estar no meio dessa água, desse rio, sem conseguir se salvar, é a pior notícia que você pode ter na sua vida. E essa palavra é uma palavra muito dura nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, nessa sociedade do amor, porque ninguém gosta de ouvir que está condenado, ninguém gosta de ouvir que está separado, ninguém gosta de ouvir que vai morrer destituído da glória de Deus. Nós estamos vivendo numa época onde a mensagem predominante é essa: você é suficiente, você pode fazer do seu jeito, você pode viver do jeito que você é, você só precisa acreditar em você mesmo. E aí vem a Bíblia e diz o contrário de tudo isso. Você não é suficiente, você não é perfeito, e se você acreditar em si mesmo, isso não resolve nada. Mas sabe por que é importante entender isso que nós estamos falando hoje? Porque se a gente não entender a profundidade do nosso problema, a gente nunca vai valorizar a magnitude da solução que Deus apresentou para mim e para você. Se você acha que o pecado é só uma gripezinha espiritual, você vai buscar um remedinho caseiro para tentar curar ela. Mas quando você descobre que o pecado, na verdade, é uma doença terminal, aí sim você vai valorizar o tratamento, o único tratamento que funciona. E é por isso que eu quero que você entenda hoje: o pecado ele não é uma gripezinha, o pecado é um câncer terminal, e esse câncer terminal leva a uma morte espiritual eterna. E é por isso que eu e você, nós não precisamos de uma autoajuda. O que eu e você precisamos é de um Salvador, aquele que pode entrar no fogo por você e te resgatar desse lamaçal do pecado. E é exatamente isso que Paulo está passando aqui nesses 3 primeiros capítulos de Romanos, um diagnóstico do problema. E ele faz isso antes de apresentar a solução. Paulo ele quer que eu e você, que nós entendamos que nós estamos perdidos espiritualmente, completamente perdidos, sem esperança e sem salvação. Mas graças a Deus, essa não é a história final que Paulo está contando aqui. Porque logo depois que Paulo ele declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ele vai escrever o que John Stott ele chamou da coisa mais adversativa da Bíblia, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21 a 22, que diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Você consegue ver aqui a palavra que Paulo usou? Ele usou mais agora. E essas 2 palavrinhas mudam tudo para sempre. Porque em meio à treva universal do pecado e à culpabilidade humana, acaba brilhando uma luz. Qual que é essa luz, Renato? A luz do Evangelho. Então, gente, primeira coisa, o pecado ele é real, ele é universal, ele é muito grave, ele não é brincadeira. Pecado é uma rebelião contra Deus. Por quê? Porque Deus ele é santo. E o resultado da nossa desobediência, da nossa rebelião, é a nossa destituição da glória de Deus. Segundo lugar, nós vivemos uma batalha constante contra a inclinação da nossa carne ao pecado. É como o próprio Paulo diz: no momento que eu quero fazer o bem, ali naquele momento eu já cometi o mal. E mesmo depois que a gente aceita Jesus, mesmo como cristão, a luta contra o pecado, ela continua sendo uma luta diária, e essa luta exige uma dependência total do Espírito Santo. E em terceiro lugar, todos pecaram. Todos, não existe exceção. E isso nos coloca numa posição completamente impossível. Nós estamos separados de Deus. Nós somos incapazes de nos aproximar de Deus pelos nossos próprios méritos ou pelos nossos próprios esforços. E eu quero que você entenda que essa notícia ela é muito, muito, muito ruim. Mas aí você me pergunta: mas Renato, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus ele não nos deixa nessa condição. Então, na semana que vem, nós vamos estudar como Jesus ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu o golpe da lei que era nosso. Ele bebeu o cálice da ira de Deus em nosso favor. A justiça ela foi satisfeita. A lei ela foi cumprida. E nós fomos justificados.
Mas para a gente valorizar essa justificação, essa salvação que Deus nos garante, a gente precisava passar por essa lição de hoje, porque foi nessa lição de hoje que a gente conseguiu entender o tamanho do problema da nossa condenação. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com a nossa lição de hoje, e eu te vejo na próxima semana, se Deus assim nos permitir.